Caiu que eu nem percebi que ia cair, não foi? Mas Eu acho que fica tão bom, aí de repente o tempo passa e acaba. vamos mais uns minutinhos, né? Conseguiu salvar aquela primeira Sim, parte? sim, sim. Sim. Beleza. Bom, o pessoal está voltando, né? Então acho que está interessante. Hum, hum. Como hoje é mais cedo, né? A gente até teve mais vantagem, né? Isso. Mas muito interessante a forma como o senhor está colocando, né? Até para a gente poder entender e teve essa primeira parte falando sobre o dogma, né, em si mesmo, o que ele é, depois tratando de forma mais específica esses dogmas marianos e ainda mais especialmente esse da maternidade divina, mas trazer para o contexto histórico, né, o porquê e aquilo que o senhor disse mesmo. Acho que tudo é a compreensão, em primeiro lugar, da pessoa de Cristo, né, e depois daquela que está associada a ele. Né, do que é Maria em relação a Cristo, né? Então, se ela é mãe de Cristo, Cristo, uma profissão de fé nossa, né? Nós cremos, é o nosso Deus, o nosso Senhor, está lá, das razões bíblicas, das fontes também que o senhor colocou, né? Lá a palavra de Isabel, cheia do Espírito Santo, e toda essa fé da igreja que já apresentava esta realidade, né? De que a mãe de Jesus, Jesus é Deus, sempre foi querida e foi anunciada assim, né? Como mãe de Deus. É uma maravilha a nossa fé, né? A nossa fé católica, a gente poder experimentar essa verdade que vem, né, a partir de Deus mesmo e depois comunicada pela igreja. É claro que também não dá tempo, né, de falar sobre isso agora, nesse contexto, mas assim, de por que é a igreja que é a responsável, vamos dizer assim, ela tem essa competência, essa missão de interpretar a escritura, né? De dizer que tal realidade é assim e não de outro jeito, né? Então, essa missão que Jesus deu aos apóstolos e que depois ela é continuada, né, pelos seus sucessores e que faz da igreja um organismo vivo, mas que tem essa missão, né, essa competência de ensinar e de manifestar a escritura como realmente palavra de Deus, mas de uma forma bem específica, bem clara, com uma verdade que não muda de acordo com os tempos, né? Por isso que os dogmas também não mudam, né? É uma verdade perene, revelada e que não agora não varia com os tempos. Depois falando, por exemplo, sobre a Assunção de Nossa Senhora, sobre a Imaculada, que são dogmas mais recentes, mas não é uma verdade recente, né? É, a, é o dogma, né? É a formulação, é a proclamação que é recente, né? Mas a fé da igreja sempre foi desse sentido. Justamente, porque até mesmo o evangelho, né? Esses evangelhos desses dias, né? Dessa semana, né? Jesus diz, né? Muitas coisas ainda tenho, até ele dizia, né? Que era melhor traduzir o verbo que é utilizado no grego. Muitas coisas eu tenho ainda para conversar com vocês, né? Não simplesmente para vos dizer, mas para conversar com vocês. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá. E também a própria expressão grega diz assim, ele vai colocar no caminho para a verdade. Né? E nós já sabemos que o caminho é Jesus. Então, Nos alguém pode encaminhará. dizer, Eu ouvi a homilia de hoje. né? Justamente. Então, alguém que poderia dizer assim, sim, mas Jesus já revelou, e a igreja sempre diz isso, né? Que não há nenhuma novidade essencial, né, da revelação, né? Porque não é assim, né? Até o próprio cânon da Escritura já foi fechado. Porém, Jesus disse muito claro, mas vocês não conseguem compreender. A dificuldade não é de Jesus, né? A dificuldade não é na verdade que ele é e que ele transmite, mas é
no limite que nós temos de conceber, de perceber, de assumir, que leva tempo. Então, e a igreja, na sua missão, justamente tem que ajudar, né, porque iluminada, assistida pelo Espírito Santo, não é como nós acreditamos, não é o instrumento para recordar o que Jesus disse e continuar a escutar, não é, quais são as consequências daquilo que ele disse. Né? Pois bem, é muito interessante que a própria formulação, né, a definição do Concílio de Éfeso, né, sobre esse dogma, né, eu tenho aqui, diz assim, você lembrou, né, eu só vou dizer como está aqui textualmente, que é justamente aquela questão que o dogma fundamental, né, ou melhor dizendo, o fundamento do dogma mariano não é ele, o dogma mariano, mas o fundamento do dogma mariano é o dogma cristológico, trinitário. Não se faria uma afirmação que Jesus é mãe de Deus se nós não acreditássemos que Jesus é Deus. Então, o dogma fundamental, assim, o que sustenta tudo, é a fé trinitária, que é justamente aquilo que foi debatido em muitos concílios ecumênicos nos primeiros séculos, né, que é muito interessante, claro, aqui a gente não tem oportunidade, mas as heresias, elas têm até coisa muito inteligente, né? Claro, não estou dizendo que tem a verdade, né? Mas que tem uma inteligência, porque não é qualquer burrinho que inventa de levantar uma heresia, né? É alguém que tem. Só que, infelizmente, cai num equívoco, né? As meias-verdades, né, são mais perigosas que as mentiras, né? Justamente, né? É isso mesmo. Então, o concílio se expressa assim: que seja excomungado, ou seja, que está fora da comunhão, que seja reconhecido que está fora da comunhão. Mas não é assim, a partir dali, o camarada que disse isso, ou que não acredita nisso, ele foi posto fora. Não, foi reconhecido que já está fora. Né? Ou seja, a excomunhão é um reconhecimento de que a pessoa já está fora, que ele já ter consciência disso, que ele fez uma opção de estar fora. Né? Pois bem, então, o que é que diz? Que seja excomungado quem não professar que Emmanuel é verdadeiramente Deus. Pronto, então qual é o fundamento do dogma? Que Emmanuel, Jesus, é Deus. Então, não é que seja excomungado quem não acredita que Maria é mãe de Deus. Não. É a coerência. A primeira afirmação é que seja excomungado quem não acredita que Emmanuel, né, que Jesus, é Deus. Então, se nega isso, a consequência, né, as consequências mais lógicas serão dizer que a mãe dele não é mãe de Deus, e assim por diante. Né? Agora, o que é mais curioso é alguém dizer que acredita que Jesus é Deus, mas não acredita que Maria é mãe de Deus. Ali é que está a ironia. Aí é que eu digo que é a burrice do herético, né? Ou seja, ele não tem nem consciência que ele é herético mesmo, né? Mas é uma falta de inteligência, né? Então, por quê? Porque se a pessoa diz, não, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, feito homem para nos salvar. Tá bom. Quando o anjo apareceu, né, em sonho, a José, o que foi que ele disse a José? Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Né? Porque, como está no profeta, eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o que é que o anjo disse ali a José? Que o filho de Maria, filho de Deus. Ou seja, como é o nome dele? Jesus. O que é que Jesus quer dizer? Deus salva. Então, se é Deus salva, e ele é o Salvador, então ele é o Deus que salva. Então, é filho de quem? Filho de Maria. Logo, Maria é mãe de Deus Salvador, porque o nome do menino que nasceu é Jesus. Não é? Então, não foi assim, o nome dele como homem é Mané, e o nome dele como Deus é Jesus. Não é isso? Não é? Ou seja, o nome dele é Jesus. Deus salva. Ele não tem dois nomes. Não é?
E, claro, não preciso dizer aqui que Jesus Cristo não são dois nomes, né? Então, tem essa... Por isso que eu digo, né? Eu digo que o fundamento da nossa fé católica, né? Não é uma opinião, né, de alguém, de um grupo, né, de um tempo. Não, tem um fundamento na encarnação. Ali é o fundamento. Né? Vamos dizer, o dogma fundamental é o dogma da encarnação. Porque o dogma da encarnação já é a grande maravilha que Deus faz do humano. Quando assume o humano. É a grande maravilha. Coisa impossível para um humano assumir Deus. É impossível. Impossível. Então, como é que você vai... Como é possível que Deus se faça homem? É impossível para nós. Para ele, não. E, portanto, vem confirmada esse princípio. Ele faz grandes coisas. De fato, ele faz grandes coisas. Infelizmente, às vezes as pessoas acham que as grandes coisas que Deus faz são coisas espetaculares, fantásticas, né? De show, de apresentação. Né? Não, as grandes coisas que Deus faz não precisam serem reconhecidas na própria história. Isto é, como é que Deus se encarna? Isso é a grande coisa. Como é que Deus se torna filho de uma criatura? Impossível, né? Para aquela criatura fazer isso, mas para Deus isso é possível e assim por diante. Então são essas grandes coisas. Então aqui diz, né, a primeira afirmação é que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus. E aí vem a consequência. E, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, aquele que é o verbo de Deus. Pronto. Então, essa é a formulação. Coisa simples, evidente, verdade que se impõe. Mas se impõe a partir de baixo. É ascendente. Não é uma coisa que decidiram e impuseram. Mas para quem acredita, né? Acredita, por isso você lembrava. Nós acreditamos que Jesus é Deus? Sim. Portanto, essa é a consequência. Um judeu, né, não vai dizer que acredita que Jesus é Deus, porque se ele acredita que Jesus é Deus, então ele torna-se judeu, vira cristão. Né? Não continua mais judeu, impossível. Né? Um judeu que acredita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, consequentemente, naturalmente, ele dá um passo, ou seja, ele deixa de ser judeu, de professar a fé da antiga aliança. Né? Ou seja, ele chega naquilo que a gente pede toda sexta-feira santa. Né? Ou seja, que conheça, né, a verdade, que chegue ao encontro, né, daquilo que espero, né, das promessas feitas no Antigo Testamento. Então, nós diríamos que a intenção fundamental, né, do Concílio de Éfeso era, antes de tudo, reafirmar a unidade, né? Porque quando nós dizemos que Jesus, né, é o Verbo eterno, pessoa divina, que se une à natureza humana, né? E, portanto, a famosa união hipostática, né? Que também a gente não vai tocar nesse assunto. Então, a intenção fundamental do Concílio de Éfeso não é vamos agora exaltar Nossa Senhora, né? Vamos inventar uma festa para Nossa Senhora. Que conversa! A intenção fundamental do Concílio de Éfeso era afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Ou seja, ele não é, claro, são termos mais modernos, né? Esquizofrênico, ele não tem duas personalidades, né? Ele não tem assim, dois pedaços, né, que foram colocados ali aparentemente unidos. E, portanto, reconhecer Maria como mãe de Deus significa, na verdade, olha lá, professar que Cristo, filho da Virgem Santíssima, segunda geração humana, é filho de Deus. Pronto. Então, até se diz, né, claro, não estava lá, né, no século V, disse que quando o povo, olha o povo, né, escutou, né, que o concílio reafirmou esta verdade, ficou tão contente que levaram os bispos, né, as pessoas levaram os bispos para comer em casa, para os bispos comerem em casa, né, na casa dele, né? De tanta festa que fizeram. Né? Ou seja, a própria sensibilidade religiosa, né, aguardava, né, que fosse banida esta heresia. Isto é, que isso não tem sentido, né? Afirmar que Jesus não é Deus. Então, se Jesus não é Deus, acabou-se tudo, né? Acabou-se o cristianismo.
Porque ficar Jesus só como um profeta, fica como judeu. Ficar Jesus como um homem bom, então não tem salvação. Ficar Jesus só como alguém que lutou, que não sei o quê, isso muita gente já fez e talvez em alguns aspectos até seja até mais considerado. Mas não é. Ou seja, o específico é que Jesus é Deus. Jesus é Deus Salvador. Jesus, Deus salva. E, portanto, ele é filho verdadeiramente de Maria, porque ele é filho verdadeiramente de Deus. Portanto, não tem como separar. Ou seja, é uma questão de, diríamos, de uma lógica. Né? De uma lógica. Se você aceita que Jesus é Deus, não pode fazer essa separação na encarnação, né? Porque você está tocando, aí volta de novo a um dogma fundamental. Se encarnou ou não se encarnou? A encarnação foi aparente ou foi real? Né? Existem umas heresias engraçadas do tipo assim, né? Tinha uma heresia que dizia assim, o pai, não são três pessoas, né? É uma única pessoa em três modos de ser. Eu tenho até medo de dizer essas heresias sem aprofundar, para a pessoa não ficar pensando que essa é a fé. Né? Porque tem uma lógica. Assim, o pai, não é, decidiu vir ao mundo, aí virou o filho. Aí mataram o filho, e o filho foi, ressuscitou, virou o espírito. Não é? Então, são modalidades da existência de Deus. Isso é uma heresia. Por quê? Porque está negando a trindade. Está falando aqui de três modalidades, mas não da trindade, né? Que existe, né? Concomitantemente. Né? As três pessoas existem desde sempre. Então não é a fé da igreja, né? De forma nenhuma. Alguém pode dizer, mas que coisa, sim, eu compreendo. Né? Aí eu compreendo bem direitinho que se Deus Pai se encarnou e virou filho, e depois que morreu virou espírito, né? Olha que lógica. Tem uma lógica assim bem compreensível. Não, isso não é a fé da igreja, né? Isso é heresia dos primeiros tempos. E assim por diante. Então, essa afirmação, né, do nosso concílio de Éfeso é justamente para reforçar a fé cristológica. Então, não tem como separar, não é, a afirmação de que Maria é mãe de Deus se nós não reconhecemos que Jesus é Deus. Bom, eu acho que ficou claro, né, em relação a esse dogma. Não sei se... Sim, sim. Perfeito. Porque até outro dia eu estava conversando com alguém dizendo, né, que nesses momentos que a gente reflete aqui, né, a gente tem que considerar que assim, há pessoas que já têm um certo conhecimento, há pessoas que estão iniciando, há pessoas que já leram alguma coisa, há pessoas que têm o interesse. Né? Então, a gente não pode nem usar uma linguagem tão complicada, né, de teologia, de termos, né, mais clássicos ou termos mais complicados, né, porque nós estamos assim num ambiente, numa sala um tanto eclética, né, um pouco misturada. Aí a gente pede paciência, né, para quem já está um pouco na frente e perseverança para quem ainda precisa, né, dar uns passos, mas acredito que a gente pode aproveitar alguma coisa. Né? Em relação... Eu estou aqui me coçando para ver se entra na virgindade. Né? Eu vou entrar, né? Quem não tiver disposição, não tiver, não digo nem disposição, não tiver disponibilidade, né? Porque às vezes a pessoa tem outras coisas. Mas eu vou dizer alguma coisa sobre a virgindade de Maria e daí vou tentar, né? Então, esse dogma, ele foi... O dogma da maternidade, como a gente citou ali, né, no concílio de Éfeso, né? Então, 431, né, ele foi declarado, oficializado, né, justamente por causa dessa heresia. Havia uma necessidade da própria igreja, né, dizer, olha, mas tem gente que está dizendo isso, tem gente que está dizendo aquilo, e aí, como é? Precisa reafirmar. Mas, como a gente viu, já tinha uma história. A mesma coisa da virgindade perpétua de Maria. Né? Já
a partir dos evangelhos, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Né? Vejam que São Paulo diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Né? Então, falou ali da mulher até para relacionar como da descendência da humanidade de Eva. Não entrou nesses aspectos específicos, mas veja que quando, em Mateus. Depois, o próprio Lucas, né? O anjo Gabriel foi enviado a uma virgem, toda essa história. Então, isso não começa com as afirmações dos vários concílios, né? Que não foi apenas um concílio que reafirmou isso. Mas temos várias proclamações disso aqui. Mas um que configurou, né, deu essa configuração mais oficial, foi o Concílio de Latrão. Né? Nós estamos aí em 649. Então vejam que são afirmações milenares. Né? Tem toda uma tradição, né? Tem toda uma história que dá peso. Né? Não é simplesmente, pensou, né? E como eu disse, Maria não se começou a chamar Maria de mãe de Jesus, de mãe de Deus, quando o dogma foi proclamado. Como também a própria questão de chamá-la virgem também não foi a partir de uma proclamação dogmática, né, oficial. Como a gente sempre diz, é sempre um reconhecimento, né? Uma proclamação do reconhecimento. Mas aí no Concílio de Latrão, em 649, então o Papa Martinho I, então ele fez essa declaração. E aqui eu leio o que foi dito na proclamação, né? na declaração desse dogma. Se alguém não confessa de acordo com os santos padres, então isso é a opinião de um Papa, né? É a opinião, mesmo os dogmas mais recentes, né, proclamados na Igreja pelo Papa, mas ele escutou, né? Ou seja, fez toda uma consideração tanto da história, dos estudos, da patrística e também dos bispos daquele momento. Então, se alguém não confessa, de acordo com os santos padres, propriamente e segundo a verdade, como mãe de Deus, né? Vejam, a própria chamada já para aquele dogma conhecido. A Santa, sempre Virgem Imaculada Maria, olha lá, a Imaculada Conceição, né, que é um dogma, vamos dizer, recente, né, de 1854, mas vejam que Maria já era chamada assim, Imaculada Conceição. Então, é uma história, né? É isso que a gente quer dizer. Pois bem, então eu vou recomeçar, né? Porque eu inventei fazer os comentários e partir do pensamento. Se alguém não confessa, de acordo com os santos padres, propriamente segundo a verdade, como mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem, Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos, do Espírito Santo e sem concurso viril, gerado incorruptivelmente o mesmo verbo de Deus, especial e verdadeiramente, permanecendo indestruída ainda depois do parto sua virgindade, seja condenado. Tá? Então, ou seja, excomungado, né? Rejeitou a fé. E aí, para tornar de um modo mais sistemático e mais simples, né, a compreensão do dogma, a gente pode ver 3 elementos que também isso foi um amadurecimento, né? Um amadurecimento em relação à compreensão e se chegar à afirmação do dogma da virgindade perpétua. Quais são os 3 elementos? Primeiro, a concepção virginal, ou seja, Maria não teve o ato conjugal, né, para que Jesus fosse gerado no seu ventre. Então, a concepção virginal. E aí, a Escritura, né, dá um fundamento muito consistente, né? Porque diz que José não a conheceu. Tem aquela questão ali que tem que ser interpretada também, até ele nascer, mas não significa que depois que nasceu, porque isso é uma construção sintática, né? Tanto do hebraico como do grego,
e que não significa que o fato de ter dito até o momento e depois aconteceu. Eu me lembro até, essa é uma expressão no hebraico que é ad ki, né? É uma preposição. E todo mundo sabe aquela história de Micol, né? Micol era apaixonada por Davi, queria casar, e ela até fez uma crítica quando Davi dançou diante da arca, toda essa história, mas depois conseguiu realizar o desejo. E aí diz que ela não teve filhos ad que, ou seja, até o dia que morreu. Então, isso não significa que depois que morreu, teve. Então, vejam que são construções próprias da língua. Não é? Então, até o momento, não a conheceu. Não significa que o texto esteja dizendo que depois aconteceu. Né? A questão de José unir-se a ela. Então, o primeiro elemento, a concepção virginal. O segundo elemento desta proclamação dogmática é a opção celibatária de Maria, né? Que já está numa tradição muito antiga, né? Ter sido consagrada a Deus, né? Então, é um outro elemento. E a outra questão, o outro ponto, que nós estamos chamando aqui, né, outro componente do dogma, é a virgindade no parto. Né, porque aí a afirmação é virgem antes, durante e depois. Né? É por isso que se chama perpétua. Né? Virgindade perpétua. E aí a virgindade no parto e, consequentemente, também pós-parto. Isso é a compreensão, né, que nós temos do dogma. E aqui se levantam muitas questões, né, biológica, espiritual, formal, material, não sei o que aqui precisaria pelo menos quase um semestre, né, para discutir isso, e infelizmente não há essa possibilidade. Mas como fé que nós acreditamos, aí nós precisamos recuperar quais são os sentidos, né, que estão presentes e se complementam nessa afirmação de fé, nessa afirmação da verdade sobre Maria, da sua virgindade perpétua. Então, o primeiro significado, o primeiro sentido da virgindade perpétua de Maria é cristológico. Aí, de novo, né? Olha, a gente sempre volta para Cristo. Sem Cristo, não existe nenhum dogma de Maria. Nada, nenhum. Tudo perde o sentido, né? Então, é sempre a raiz. É a afirmação de fé cristológica. Então, quando, nesse sentido, né, no sentido cristológico, o que é que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que a concepção virginal, considerando sempre aqueles três componentes, indica que Jesus é um ser verdadeiramente novo, um dom gratuito de Deus, e, portanto, com ele se inaugura uma nova criação. E até os evangelhos, quando apresentam o batismo de Jesus, descreve a cena como fazendo um paralelo com Gênesis capítulo 1, né? Então, veja lá o batismo de Jesus como é. Jesus sai da água e se abrem os céus, o Espírito desce sobre ele e se escuta a voz, este é o meu filho muito amado. Pronto. Como é a primeira criação? A água, só tem água, o Espírito de Deus paira sobre as águas e a voz de Deus faça-se e foi feito. Né? Então, os evangelistas fazem esse paralelo para dizer que com Jesus se inaugura a nova criação. Então, esse sentido cristológico, né, da virgindade perpétua de Maria é justamente um anúncio e um sinal muito eloquente dessa graça do Senhor. Né? Ou seja, como é que poderia irromper o novo se não existisse algo de extraordinário? Ou seja, se Jesus nascesse como fruto da união de José com Maria, o que é que tem de novo aí? O que é que tem do irromper da novidade da nova criação? Nada. O segundo sentido é um sentido salvífico. Ou seja, Deus escolhe, e aí a Bíblia está cheia, e Maria é testemunha disso, que Deus escolhe os meios pobres, ou seja, aqueles que não podem fazer por si mesmos, para realizar as suas grandes obras. Aí vem a história do Magnífica, né? Olhou para a minha humildade. Né? Alguns gostam até de trazer minha humilhação. Não vamos entrar nesse aspecto.
mas olhou para a minha humildade, ou seja, para aquilo que eu não posso fazer. É por isso que ele fez grandes coisas. Então, qual é essa marca fundamental da humildade de Maria? É justamente a sua virgindade. Né? E vejam que a virgindade, né, para a cultura semita é um preparar-se em vista das núpcias. Né? Então, não é absolutizar a virgindade, mas é relacionar a virgindade, né, como uma preparação para as núpcias, né, onde vem acontecer o fato novo, né, diferente. Então, por exemplo, existe no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, uma situação, acho que todo mundo conhece, existe um juiz chamado Jefté. Né? E Jefté, isso é Juízes capítulo 11 por ali. Então, Jefté, né, fez um voto, né? Porque ele ganhou, né, lá uma batalha e tudo isso, ele fez um voto, né, de oferecer a Javé como expressão da sua gratidão, oferecer em sacrifício ao chegar em casa quem ele encontrasse. E aí, quando ele chegou em casa, ele pensava que ia encontrar uma vaca no terreiro, encontrou foi a filha. Ele pensou que ia encontrar uma ovelha, encontrou foi a filha, né? Veja que desastre. Aí ele quase enlouquece, né? Mas já tinha prometido o que é que ia fazer. E aí disse para a filha, né? Disse, minha filha, olha, eu prometi. Ele disse, tá bom, papai. Mas me dê um tempo para eu ir com as minhas colegas chorar a minha virgindade nas montanhas. Ou seja, por quê? Porque ia morrer virgem. Então ela foi chorar a virgindade. Então a virgindade, ou seja, sem a perspectiva, né, das núpcias, ela não tem sentido. Né? Ela não. Então, alguém que faz, né, esse voto, né, por isso que fala ali da opção celibatária de Maria, é de fato, humilhar-se, né? É um esvaziar-se. Né? Ou seja, a possibilidade que ela tem, ela entrega. Então, e até os profetas utilizam a virgindade para falar como se fosse uma desgraça para o povo. Né? Descreve um pouco aí o povo, né, que está ali em situações difíceis, né, como a virgem que vai morrer e que não vai ter filho. Então tem esse sentido salvífico. São tantas vezes, parece que nós tomamos o sentido negativo as núpcias, né? O casamento, a Sim. fecundidade, e até vem, né, assim, o celibatário, né? Os padres, bispos, enfim, o religioso, a religiosa não se casam porque vem nisso uma coisa ruim. Não é nada disso, é muito pelo contrário, né? Sim, sem dúvida, né? Então, se é orientada para esse sentido, né? Por isso que nesse componente, né, dessa opção celibatária de Maria, nós vemos quase que de forma paradoxal, ou seja, não faz nada, né, para gerar, para criar, mas nela vai acontecer o nascimento mais extraordinário do mundo, que é o nascimento do Filho de Deus. Né? Ou seja, o Senhor faz grandes coisas impossíveis para nós. Porque se ela tem a relação com José, tem filhos, isso é a coisa mais comum, não tem nada de, mesmo que seja maravilhoso, a geração de um filho e o nascimento, mas de extraordinário, de impossível, isso não tem nada de impossível. Depois o sentido existencial, né? Maria, nessa afirmação, né, da sua virgindade perpétua, tem o sentido existencial, porque Maria é expressão, em Maria, né, a virgindade é essa expressão total, né, de entrega a Deus. Né? Então, até quando o anjo diz assim, né? Alegra-te cheia de graça. Ou seja, em Maria não tem espaço vazio de nada, a não ser ela é habitada plenamente de Deus. Então ela não pode dividir o coração com outro amor. Não que isso seja ruim, pecado, não, mas é porque é uma opção que virou a sua condição de ser a mãe do Filho de Deus, ou seja, o seu coração indiviso. E, por fim, há também um sentido antropológico. Né? Isso aqui também eu acho muito bonito, né? E daí vem a atualidade, né, do dogma, o sentido antropológico. Isto é, nós dizíamos que a Mariologia nos ajuda a perceber a relação de Maria
com Jesus, com a igreja e com a humanidade. Né? Até foi a primeira coisa que nós dizíamos. Essas três perguntas que a Mariologia responde. Né? Qual é a relação de Maria com Jesus, a relação de Maria com a igreja e a relação de Maria com a humanidade. E nesse último sentido da virgindade perpétua de Maria, o sentido antropológico, nós vemos que a virgindade de Maria ilumina, não é? Ou seja, lança uma luz de compreensão para que nós, seres humanos, descubramos quem nós somos. O que é que nós somos diante de Deus? Nós somos um terreno virgem, ou seja, virgem no sentido, né, de que está tudo para fazer, né? Isso é pleno de possibilidades, onde tudo pode acontecer. Então, isso é a realidade mais, diríamos assim, mais iluminada para nós, aí quando se trata Maria e a humanidade, para compreendermos essa sua, como é que diz? A sua virgindade perpétua, né? Ou seja, todos nós somos assim, né? E até mesmo como imagem da igreja, né? Imaculada, sem ruga, sem mancha, né? Ou seja, aquela que está se preparando, e uma das características é a sua virgindade, ainda não é de ninguém, para ser totalmente do esposo, né? Do cordeiro das núpcias, né? Do Apocalipse, a gente pode ir até lá, né? Então, Maria, como a gente tem dito desde o início, ela não aparece na Escritura, ela não é relacionada a Jesus, não é relacionada à igreja, à humanidade, na sua individualidade, mas naquilo que ela representa. E, claro, não representa artificialmente, né? Ela representa naquilo que é a própria essência daquilo que Deus realiza nela, ou seja, das grandes obras. E isso fica claro, Maria, que vai para além de uma individualidade, é quando, no encontro com Isabel, também Isabel proclama as duas bem-aventuranças de Maria, né? E no texto, e é bom que se traduza assim, né? Porque às vezes a gente vê uma tradução que não é bem assim, mas é muito interessante quando se respeita, né, no modo de dizer, a concordância na língua original, quando diz assim, que Isabel vai dizer, bendita és tu, né, dirigindo-se diretamente a Maria, na segunda pessoa singular, bendita és tu e bendito é o fruto do teu ventre. Né? Então, bendita és tu, porque és mãe. E aí, Maria é única. Né? Então, aí ninguém pode, né, querer dizer, eu quero ser mãe. Não é. Não tem. Nesse mundo, ela é única. Mãe de Jesus é ela só. Né? Ninguém... Agora, depois Isabel continua. Bendita aquela que acreditou que tudo aquilo que foi dito da parte do Senhor vai se cumprir. Então, usa a terceira pessoa. Bendita, que é ela, né? O pronome é ela. Bendita aquela que acreditou que tudo aquilo que foi dito da parte do Senhor vai se cumprir. Então, as duas bem-aventuranças de Maria é de ser mãe, e portanto é só ela. E de ser crente. E aí não é só ela. Aí tem que ser todo mundo. Por isso que é a terceira pessoa. É um jeito, né? Um jeito de fazer isso, de dizer que Maria não aparece simplesmente na sua individualidade, porque seria só mãe. Mas não. É crente. Né? Bendita aquela que acreditou. E, portanto, ela representa a humanidade, né? Ela representa a humanidade. E aí volta de novo aquilo que a gente disse, né? Deus realiza coisas impossíveis aos homens, mas só são conhecidas porque são feitas para os homens, pelos homens e aos homens. Né? Como ela vai dizer, o Senhor fez em mim grandes coisas, aquilo que a gente já falou da sintaxe, em mim, por mim, e ainda se pode dizer comigo, né? Porque no grego, né, são os casos, e esses casos, a forma, uma única forma, pode ser traduzida como comigo, em mim, para mim, por mim, assim por diante. É muita coisa que enriquece também a compreensão dessa obra de Deus. E ali tem a questão Maria, mãe, só ela, e Maria, crente, modelo,
não é? O protótipo, não é? O ícone, como que a gente queira dizer, que vai chegar a sua apresentação assim, mais solene, mais bonita, no Apocalipse capítulo 12, quando João apresenta a mulher, né, vestida do sol. O que é vestida com o sol? O sol representa a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então ela está revestida, como estava naquela anunciação do anjo, pela força do alto. Tinha uma coroa de 12 estrelas. Né? Então, 12 estrelas. O que são estrelas na Bíblia? Né? As estrelas na Bíblia representam a descendência. Dizia Deus a Abraão, né? Olha aí, sai aí um pouquinho, né? Vai olhar para o céu, veja aí, conta as estrelas, e conte os grãos de areia da praia, e assim será a sua descendência. Ou seja, é um jeito de dizer a descendência. Né? Mas por que 12? 12 porque representa o povo de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Depois diz que ela tem uma lua debaixo dos pés. Né? O que é a lua? A lua é um astro. E o astro foi criado para quê? Diz a primeira página da Bíblia que Deus colocou os astros, né, o grande astro, o Sol e a Lua e as estrelas, para marcar as estações e o tempo. Então, é um jeito de dizer o tempo. Se ela está acima, ou melhor, ela tem a Lua debaixo dos pés, então ela está acima do tempo. Né? Então, já participa da eternidade, e aí já é uma boa introdução para a Assunção de Maria, que a gente vai ver da outra vez. Né? Pois bem, então eu acho que basta, né? A gente já está aí quase 2 horas. A gente agradece aí o pessoal com muita paciência. E na próxima quarta-feira a gente retoma para falar sobre mais 2 dogmas, o dogma da Imaculada Conceição, né? Muito querido ao nosso povo, e o dogma da Assunção de Maria, que é reconhecida também por quem não é católico como um grande benefício que a Igreja fez, né? Para, do ponto de vista antropológico, a pessoa também compreender, né, a realidade humana. Né? Então, vamos tocar no assunto só na próxima semana, para não prolongar mais. Né? Bem? É nossa primeira experiência nesse horário, das 20 horas. E eu acho que próxima quarta a gente mantém, né, esse horário das 20 horas. Por mim, eu acho também melhor. Né? É sim, eu penso que sim. Pois muito bem. Então, se eu podia nos deixar uma bênção, né, essa noite. Agradeço demais, porque nós tivemos essa iniciativa da Pastoral da Comunicação de trazer essa palavra do Senhor, esses ensinamentos, de também pedir uma palavra diariamente sobre o Evangelho, na liturgia diária, e todos os dias nós temos ali um grupo fiel de pessoas que estão acompanhando, e tenho certeza que muitas pessoas se sentem agradecidas, né? Ainda há pouco tempo a gente está conseguindo também salvar essas lives no Instagram, mas eu gostaria de pedir, se você ainda não, você que está nos assistindo, se você ainda não fez a sua inscrição lá no canal do YouTube, dá um pulinho lá, né, faz a sua inscrição. Nós temos, da última vez que eu olhei, há 2 dias, nós tínhamos 700 inscritos. Então faltam 300 aí apenas para a gente chegar nos 1000, né? Então, se você ainda não se inscreveu, dá um pulinho lá, né, faz o seu login no YouTube e se inscreve no nosso canal, tá bom? Diocese de Limoeiro. Então é isso. Tá bem, então vamos invocar a bênção de Deus também pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, muito obrigado também aí pela sua colaboração. E até amanhã, né, para quem acompanha também a reflexão de manhã cedo. Tá bom. Até amanhã. Boa noite. Uma boa Obrigado. noite para todo mundo. Tchau.